Bora, meu povo, e vamos para mais um fechamento do mercado. Agora 22 horas e 42 minutos. Cara, olha o que foi que aconteceu, pessoal. Olha só o que foi que aconteceu depois do fechamento, né? Depois que a gente parou, tá? Inclusive, a gente parou de fazer trades aí por volta das 11h35 ou alguma coisa nesse sentido, tá? Eu vou falar aqui pra vocês, vou mostrar aqui, ó. Se eu não me engano, tá? Foi nessa última volta, tá? Que teve aqui, se eu não me engano, tá? Que eu fiz o último trade, tá? Essa última volta aqui, se eu não me engano, eu posso estar errado, porque eu tô na dúvida se foi nessa daqui ou se foi nessa volta aqui, ó, tá? Que eu fiz meu último trade aí por volta das 11h25, por aí, é isso mesmo, tá? E olha o índice também, cara. O que o índice caiu, cara, depois que a gente saiu da operação também, tá? Bom, então vamos lá. A compra acabou que ela veio dar um pouco mais para baixo, né? A compra melhor. A gente poderia ter se aproveitado, né? A gente poderia ter aproveitado melhor o dia de hoje, tá? A gente fez as operações aonde a gente queria, tá? Como eu estava comprado aqui nessa operação, acabou que eu também não fiz essa venda e eu queria essa venda um pouco mais para cima, né? A gente tem aí um espaço, né, de 5 pontos, dava para a gente distribuir nossos lotes aí tranquilamente, tá? Então eu esperava esse mercado um pouco mais para cima para a gente fazer vendas, certo? Fiz compra aqui nessa região, quando chegou dentro da nossa região, eu fiz compra, tá? Aqui foi uma oportunidade muito boa de venda nessa abertura que eu acabei não fazendo, porque o mercado ele estava sustentando aqui dentro dessa região, tá? Então a gente abriu com gap de baixa, estava com a região de venda abaixo do 61 era venda. Infelizmente hoje, pessoal, na parte da manhã eu acordei, não acordei tão bem, tá? Acordei muito mal, muito ruim mesmo. Acho que alguma comida que eu comi ontem que me fez muito mal, certo? E aí foi bem difícil hoje para fazer um morning call, cara. Mas então a leitura foi um pouco difícil, mas enfim, o que aconteceu? Eu falei no Morning Call hoje que se hoje por um acaso os vendedores, tá, da semana eles viessem, se eles virassem comprador, tá, que ia ser muito bom e se ajudar a vender, mas na verdade a gente teve vendedor fazendo venda hoje, tá? A gente teve abertura com BTG, lapiando já na abertura e deu um gatilho muito bom, a gente acabou não pegando, mas o BTG logo na abertura ele bateu forte aqui até o 52, 54 e já deu uma comprinha imediatamente, tá? Não, acabei não fazendo, se eu tivesse feito essa compra, tá? Eu já ia querer jogar ela com alvo aqui no 67, porque já tinha uma rejeição. Mas o mercado ficou trabalhando aqui, ó. E na perca aí dos 54, ela daria a venda de novo, tá? Com um stop muito curto, tá? Mas como eu fiz uma leitura de hoje para ter um viés mais de compra, tá? E isso é uma coisa que vocês têm que ter cuidado também sobre essa questão de viés de compra, viés de venda, porque é o seguinte, pessoal. Hoje eu vim com viés mais de compra, vim preparado para fazer compra quando chegasse aqui nessa região, tá? Como eu falei para vocês, infelizmente eu peço desculpa também pelo Morning Call que acabou não sendo tão bom hoje, não fazendo a leitura tão boa hoje, infelizmente. De fato não estava muito legal, precisei sair várias vezes né, da live aqui, do Morning Call, mas acabou que saiu. Então, eu fiquei com um viés, né? Eu vim aqui preparado para um viés de compra, para a gente chegar nessa região e fazer uma compra um pouco mais forte, tá? E que chegou a dar 12 pontos no total, mas eu queria uma volta, tá? Eu tava prevendo que nessa região, entrando compras fortes, a gente ia ter uma volta que ia jogar o mercado mais para cima, mas ele não veio imediatamente. A gente veio com um mercado com mais força vendedora, com bem mais força vendedora, tá? A gente tinha que ter analisado mais isso, porque a gente precisa analisar muito o comportamento. Eu sempre falo isso para vocês nos Money Call, tá? Sobre essa questão da gente observar o que o mercado vai acontecer. A gente tem áreas compradoras, tem áreas vendedoras. Para a gente tem que chegar aqui, a gente tem que observar, né? é, é, a gente tem que observar o comportamento do comprador, do vendedor, e dentro das suas áreas, né? Porque, vamos lá, a gente fez aqui um caixote, né? A gente marcou esse caixote aqui na abertura do mercado, a gente sabia que era um mercado que nessa região aqui é aonde teve maior volume, tá? A gente teve dificuldade 2 dias seguidos de ficar acima dessa região, né? Ou seja, na quinta-feira a gente veio trabalhar e teve dificuldade de ficar para cima, na sexta-feira a gente caiu, veio aqui, teve dificuldade de ficar para cima e hoje, mais uma vez aí, ó, abaixo do 61 daria venda, acabou que isso passou despercebido pela gente, porque a gente veio com um viés um pouco mais comprador, tá? Um viés um pouco mais comprador, certo? É...
Então fizemos algumas compras sim, fizemos operações boas de compra também. Tomei um pequeno stopzinho e nem tomei, na verdade não tomei stop, tá? Já vou mostrar para vocês qual foi o resultado do dia, mas eu saí de uma operação que eu entrei por conta que ela deu uma oportunidade, certo? Ou seja, chegou numa região onde o mercado ele fez uma coisa específica que eu sempre falo para vocês. Né? Se a gente chega numa região de topo, né? Ou seja, de suporte ou resistência, alguém entra batendo muito forte, né? Chega batendo muito forte naquela região, seja de fundo ou topo, e para, se entrar compra, se entra, se entra né, uma ponta contrária na sequência, a gente faz a operação junto. Então eu fiz aqui, o stop era pequeno, mas já vinha para ficar dentro da nossa região. Então eu fiz ali, não andou, eu saí logo da operação e esperei chegar dentro da minha região para me distribuir meus lotes. E foi o que eu fiz, dentro desses 4,5 pontos aqui, ó, certo? Ó, dentro desses 4,5 pontos, eu distribuí os meus lotes, certo? O stop até então ficava no 30, ou seja, para o preço médio da gente, ó, já que eu estava no 30 aqui, ó, por volta aqui no 30, ou seja, para o preço médio nosso a gente estava aí por volta de 6 pontos, né, dava mais ou menos 6 pontos, não chegou a pegar os 5 contratos, inclusive, eu distribuí 5 contratos, não chegou a pegar os 5 contratos, a gente ficava ali com preço médio por volta de 5 pontos e meio, mais ou menos, de stop, 6 pontos no máximo de stop, tá? Então ele brigou bastante, ó, ele brigou bastante, até que veio, ficou bem complicado, né? Era uma operação que tinha uma possibilidade maior de dar uma pontuação maior para a gente, acabou a gente não pegando uma pontuação tão grande, né? Nem um financeiro tão grande, porque a gente tentou trabalhar a operação, não conseguimos trabalhar tão bem a operação, porque chegou aqui o comprador ele não reagiu tão forte, tá? E, inclusive, isso eu deixei passar despercebido também, como eu estava na ponta compradora, então tentei ficar buscando um pouco mais de compradores. Só que tinha uma questão. Eu tinha hoje vendedor vendendo. Tá? Por exemplo, o UBS, uma das maiores vendidas desde a rolagem do contrato para cá, hoje ela fez vendas consistente, né? Ela vendeu bastante, né? Até meio-dia ali, ela só vendeu bastante a mão dela, embora hoje a gente não chegou a ficar com uma quantidade tão significativa de contratos, né, posicionado. Os players hoje, né? A gente já esperava isso, mas a UBS ela vendeu bastante no dia de hoje, certo? Não só ela, como outros vendedores também que fizeram compra, depois inverteram suas mãos, tá? A C6 mesmo, que é interessante, a C6 ela agrediu bastante na compra, ela fez muita compra, tá? Muita compra, e o que eu observo é que depois ela deve ter estopado e o preço caiu um pouco mais forte, tá? Então, a gente não pode esquecer disso pra gente observar logo o que está acontecendo com o mercado e já entrar no sentido correto. A gente estava esperando vir buscar uma liquidez aqui nessa região para voltar a subir. Né? O mercado até veio, né? Ele veio aqui na região aqui do 27. Eu gostaria de uma volta maior até aqui, ó, se o mercado, tá? Enquanto a gente estivesse operando até o meio-dia, o mercado ele viesse para testar essa região aqui, a gente ia fazer compra de novo. Era uma compra melhor ainda para a gente fazer, com de fato a possibilidade de fazer uma volta maior. Ó. Seria uma volta muito boa. Inclusive o mercado ele veio só até aqui e voltou, né? Também deu uma oportunidade boa, só que na parte da tarde a gente não opera. Então é uma questão de a gente treinar e se adaptar a essa questão. Eu vim com viés comprador e esse viés comprador fez com que eu fizesse compras e me tirou a oportunidade de ver o seguinte, poxa, isso eu falei com vocês. Quem não segue no Instagram, segue no Instagram, porque lá eu consigo postar muito mais coisas aqui do dia a dia, tá? É, o comprador, faltou a gente ter feito essa leitura, tá? Onde o mercado abriu, o que é que o mercado veio, o que é que o mercado fez na sequência, pra gente entender, ó. O mercado ele veio aqui ó, um pouco mais comprador, na abertura do mercado o vendedor não fez venda o suficiente e o mercado subiu. O comprador não conseguiu segurar a venda e o mercado ele veio, caiu. Faltou venda, entrou na hora dos compradores de novo, veio para ganhar a região dos compradores. Faltou venda e o mercado caiu quase que reto. Tá aí sem notícia. Então o mercado ele caiu direto, certo? Então, depois que ele faz tudo isso, que faz toda essa briga, a gente sim poderia ver essa volta, mas aqui, obviamente, estava próximo de região de preço médio dos vendedores e a gente poderia surfar melhor essa queda, ó. Essa queda que imediatamente deu 11 pontos e na sequência, onde a gente poderia fazer um giro aí da operação, ó, até o final, beleza, que era até meio-dia e 25, pegar mais 15 pontos.
certo? Então, eu fiquei enviesado demais, coisa que eu gosto muito de fazer compra, de fazer venda. O problema também é que muitas vezes a gente acaba se atrapalhando nisso. É muito bom quando você vem se propõe a fazer uma coisa e você faz aquela coisa, tá? E eu sempre nos meus morning call eu gosto de falar isso para vocês, fazer um estudo entre a área de compradores, a área de vendedores, porém o que cada um tem que fazer quando chegar nas regiões determinadas, tá? Porque se a gente chega na área de comprador, o comprador ele tem que ter um comportamento. Isso aqui eu já fiz aqui no canal, já mostrei para vocês aqui no canal, certo? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês uma coisa. Inclusive, né? Isso eu já mostrei aqui no canal, já mostrei pra vocês. Tem até aqui no vídeo, deixa eu separar aqui o vídeo pra mostrar pra vocês, tá? Deixa eu pegar aqui o vídeo pra mostrar aqui pra vocês. Que é o seguinte, pessoal. Eu falei pra vocês, ó. O mercado ele é feito por compradores e vendedores e é um mercado de soma zero. Certo? Então, quando o comprador ele mexe uma peça, o vendedor ele vai lá e mexe outra peça. E a gente tem que ter consciência disso, porque quem começar a, digamos, se lascar assim, então a ponta que está vencendo, ela vai espremer aquela pessoa, tá? Ele vai espremer aquela pessoa. Então, ó, deixa eu mostrar aqui pra você. Esse vídeo aqui, ó. Assistam lá. Eu mostrei aqui nesse vídeo aqui pra vocês, tá? Que é obrigatório. Quando acontece alguma coisa, ou quando chega numa determinada região, tem que sim acontecer determinadas coisas. Se chega na hora de comprador, na área do comprador, o comprador tem sim que fazer algumas coisas, obrigado, ele tem que fazer determinadas coisas para mostrar que ali de fato tem comprador e continuar aquele movimento de compra, porque se chegar na área dos compradores e o comprador vir para não chegar ali para representar e por um acaso naquele dia ele tá ficando para trás, tá ficando negativo, pô, então se ele não reagir ali, o mercado ele vai cair mais, vai procurar outra zona ali de liquidez, enfim, é mais ou menos isso que aconteceu. Então quem não assistiu, assista isso aqui, ó. Se o comprador move, é esse vídeo aqui, ó. Se o comprador move uma peça, o vendedor tem que mover outra. E é isso aí que acontece no mercado. Um mexe uma peça, o outro mexe outra peça. Então chegou na área aqui dos compradores, respeitou aqui, ó. Chegou dentro da nossa área onde a gente queria fazer compra, tá? Eu falei que era uma área maior, né? Que era do 44 ao 34,5. Porém, como o mercado estava se comportando aí, eu mostrei aí pra vocês lá nos rios ou nos stories, tá? Eu determinei essa região que era a região onde eu ia trabalhar e dividi aqui que era do 38 para baixo que eu ia começar a dividir os meus lotes, principalmente porque o mercado ele, né, pegou um direcional um pouco mais forte e era onde a gente ia fazer compra. A gente fez compra na amplitude total aí da região deu até 12 pontos. A gente não conseguiu pegar esses 12 pontos com a mão cheia, infelizmente, não tem problema, tá? E bom, e aí o mercado ele não deu continuidade ao movimento, ele veio para cair e os vendedores eles estavam mais fortes nesses últimos dias, né? O vendedor segurou bastante e ele veio para representar aí um pouco, mas o comprador vê como o comprador está sustentando, certo? Bom, o índice, o pessoal, olha o índice, o que aconteceu no índice. Então, a gente vai trabalhar muito mais também em cima disso nos próximos dias e nas próximas semanas, tá? Em relação a isso, a gente vem sim, no Monicol a gente se prepara para a gente ter um determinado viés, porém, hoje a gente falhou nessa questão que eu sempre falo para vocês no Monicol, né? O comportamento do mercado, como é que eu quero que o mercado se comporte em cada região, porque é daquele jeito. Né? Chegou na área do comprador. Se o comprador não conseguir jogar para cima dos 52 fosse o suficiente, a gente tinha que ver uma venda, né? Mas não tem nada não. Não tem problema. Ó, olha só o índice. Olha o índice, pessoal. Eu fiz venda aqui nessa região, tá? Quem acompanhou lá nos stories, quem não acompanhou, acompanha lá. Léo especulando também no Instagram, porque vocês vão ver isso aqui, ó. Eu fiz essa, se eu não me engano, deixa eu colocar no layout 1 aqui, acho que é mais fácil da gente ver, ó. Layout 1, tá? Eu acho que eu fiz essa primeira operação aqui, tá? Eu fiz essa primeira operação aqui, ó. Se eu não me engano, tá? Ela deu aí, ó, quase 200 pontos, certo? A gente... ou foi essa compra aqui, cara? Tô na dúvida, cara, se eu fiz essa venda. Bom, a gente saiu quase que no 0 a 0 e depois chegou dentro aqui dessa minha região. Eu tirei do lugar, mas é mais ou menos aqui. E aí eu fiz aqui
a outra entrada de venda era a região aqui que a gente tinha marcado, era a região de venda. Eu fiz aí minhas vendas, distribuí minhas vendas aí, tá, nessa região e segurei bastante, tá? É, e quando chegou aqui nessa região, eu tinha um alvo aqui dentro desse caixote aqui, que inclusive ele veio buscar, né, até passou direto. Lá nos shorts também vocês vão acompanhar que eu disse que o primeiro toque aqui no fechamento do dia anterior, eu disse, ó, o primeiro toque, tá? Esse primeiro toque aqui eu queria fazer uma compra nesse primeiro toque, porém o mercado ele veio só até aqui, tá? E voltou, né? E veio pra cair. Ah, eu fiz essa venda aqui, pessoal, ó. Eu fiz essa venda aqui, tá? Só que eu sustentei muito ela, ó. Eu fiz essa venda aqui, ó. Só que eu sustentei bastante ela e acabei deixando voltar muito, tá? Deu tempo de sair, mas eu acabei segurando demais. E ele veio aqui, ó, para dar um toque aqui na nossa região, ó, na região onde eu queria. Então aqui era o ponto onde a gente podia sair da operação, tá? E inverter a mão, porque eu disse que nesse primeiro toque aqui eu queria ser comprador, tá? Então eu queria que esse mercado ele tivesse aberto aqui, ó. Não tinha problema se tivesse oscilado, mas chegasse aqui já para dar a nossa compra, tá? Ele veio dar a nossa compra nesse segundo toque. E se a gente for dar uma olhada aqui, ó, como é que o mercado se comportou aqui, tá no dia de hoje? Bom, ó, a gente abriu, ó, a agressividade negativa razoável, tá? Mas quando o comprador ele entra, ele consegue ter uma quantidade de compras muito forte. A gente vê que o acumulado, né, a agressão compradora é muito forte e o mercado ele anda rápido também, tá? Já o vendedor ele tem que fazer uma sequência muito forte de agressões e ele vem caindo de pitadinha, tá? Inclusive eu vi isso aqui e mostrei para vocês que o pessoal tá complicado aqui, porque olha só como tá diminuindo a agressão de venda. E olha como entra as agressões compradoras e o mercado estica rápido, tá? Então o mercado ele tem que bater muito mais para o mercado cair um pouco do que os compradores, que quando os compradores entram, ele faz uma sequência agressiva compradora muito forte e rápida, tá? O mercado conseguia deslocar muito, já os vendedores eles tinham que fazer uma recorrência muito grande para acabar no final nem deslocando tanto. Mas no final a gente fez essa venda aqui, ó, eu saí da operação, tá? Já veio chegando meio-dia, então eu acabei optando por sair da operação. Demorou um pouco mais, a gente entrou aqui, ó, então a gente ia ter que ficado aí 2 horas e 40 minutos, já ia ser 1h30 da tarde, para vir buscar o nosso alvo, porém eu saí aí, tá? Infelizmente eu saí da operação, mas deu depois, não tem problema. Vamos ver como é que tá o fechamento do dia. Vamos ver como é que foi o fechamento do dia, tá? No final a gente aí, o dólar fechou com 0,17 de queda, tá? E o índice ele fechou com 0,31 de alta. Isso aí foi o fechamento, tá? E o nosso resultado de hoje foi um resultado bem tranquilo também, tá? Dava pra gente ter feito um pouco mais, melhor, né? Melhores operações, ó. Esse aí foi o nosso gráfico, ó. A gente chegou aqui a ficar posicionado, acho que com uns 600 mais ou menos, só que como eu segurei, tava segurando a operação, enfim, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Peraí. Cadê aquele gráfico que é os dois, cara? Como é que faz para colocar os dois aqui? Que eu não tô conseguindo. Da outra vez eu consegui, cara. Operações. Abas, é? Tá aqui. Era pra ser aqui, né? Não entendi. Não tô conseguindo colocar aqui, cara. Mas aqui tá o gráfico de operações, né? Ordem ativa, gráfico de período. Mas aqui tá tranquilo. É aquele que fica as operações, né? Aquele que fica as operações e o resultado. Não sei porquê. Tá faltando alguma coisa, não sei onde. Não tô conseguindo colocar, cara. Né? Mas é isso aí. Não tem problema. Abas estão aqui. Beleza, mas olha só. A gente fez aí 6 operações, certo? Ó, fizemos 6 operações. Fechamos com R$ 450. Ó, vejam só, pessoal. 6 operações. Nossa mão máxima foram 4 contratos, tá? Foi nessa operação aqui do dólar, certo? Porém, pessoal, eu fiz um giro, tá? Eu fiz um giro. Fiz um giro. E aí acabou que a gente ficou com um final aí de 5 contratos. Mas nossa mão máxima hoje foi 4 contratos, tá? 4 contratinhos. Então vejam só, pessoal, com poucos contratos a gente consegue fazer um financeiro interessante, tá? A gente consegue sim fazer um financeiro interessante. Essa operação do índice aí, cara, só essa operação do índice aí, que ia dar quase 600 pontos aí quando chegou lá na nossa região,
ia dar um financeiro bem interessante, tá, pessoal? Ia dar um financeiro bem interessante, os R$ 300 só o índice, tá? Como a gente não conseguiu pegar a subidazinha do dólar com a mão cheia, porque ele brigou bastante, tá? Foram 12 pontos também, com os 4 contratos também, né? Seria muito bom, ia ficar acima de R$ 400, ou seja, só 2 operações. No final a gente conseguiria fechar ela, a gente ia conseguir fechar aí com R$ 700, certo? Mas não tem problema, pessoal. A gente vai pegando as oportunidades que o mercado vai dando pra gente, tá? Então, 6 operações, certo? Ó, duas em índice, certo? E 4 em dólar. E a gente conseguiu fazer esse financeiro aí, ó, bem, bem interessante, tá? Ah, mas é conta dele. Já falei pra vocês, pessoal, 1 milhão de vezes. Traz a técnica pro simulador. Se der certo, vocês vão fazer na conta real, tá? E eu vim compartilhando mais com vocês todo o resultado para vocês verem mais ou menos como é que é. Então a gente tá treinando uma estratégia, uma forma de fazer trade, de ler o mercado e que tá encaixando bastante. A gente vai continuar ela e eu vou trazendo isso aqui para vocês, tá? E vou tentar compartilhar o máximo possível, indicar e dar o máximo de dica possível para vocês, tá? Então, pessoal, é isso aí. Eu vou finalizar para não ficar muito grande, já tá com 20 minutos. Qualquer dúvida deixa nos comentários, inclusive segue lá no Instagram, porque de manhãzinha eu mostro aqui para vocês as operações, como é que a gente tá fazendo, como é que a gente tá tradando, como é que a gente tá fazendo a leitura do mercado, quando eu entro na operação. Então tudo isso eu consigo compartilhar melhor lá, porque eu compartilho nos stories, certo? Então vai para lá, segue no Instagram, Léo Especulando, tá certo? E já se inscreve no canal, deixa dúvida nos comentários que eu posso até fazer um vídeo para tirar essas dúvidas de vocês. Beleza? É isso aí, fechou e vamos pro trade.